Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. CEI das Desapropriações realiza nova reunião. Imprudência e bagunça nas ruas. Vereadores pedem rigor na fiscalização das festas conhecidas como fluxo. Hoje é o dia do Parlamento. Para lembrar a data, vamos apresentar um pouco da história da Câmara de São José. E presidente do Conselho de Meio Ambiente de São José comenta sobre a Lei de Zoneamento e Licenciamento Ambiental. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Os vereadores que compõem a CEI das Desapropriações realizaram mais uma reunião na tarde de ontem. No encontro, os parlamentares discutiram a respeito dos documentos enviados pela Prefeitura para análise da comissão. Entre a documentação estão planilhas e mapas de obras públicas em terrenos particulares. Em mais uma reunião da CEI das Desapropriações, o vereador Carlinhos Tchaca, relator da comissão, destacou a importância de investigar a obra de pavimentação da rua Alfredo Fernandes de Almeida, no bairro Jardim das Indústrias, e solicitou novos documentos à Prefeitura. Eu estive analisando as quase 3.000 páginas de documentos que vieram, e aí algumas dúvidas eu acabei tendo. Por exemplo, da rua Alfredo Almeida, quando que foi construído? Eu gostaria dessa informação. Qual foi a empresa que fez essa pavimentação? Porque há já uma briga na justiça, a suposta proprietária da área está reclamando, dizendo que ali seria a área dela. Então, gostaria de ter essa informação de quando foi feita essa obra, se houve toda uma documentação necessária para ser executada essa obra. Então, solicitei para que a gente pudesse tirar essa dúvida. Além dos documentos solicitados, os vereadores agendaram para a próxima segunda-feira uma visita ao entorno viário da obra da Arena de Esportes, um dos principais alvos da investigação. Lá é um dos locais, ali no entorno da arena, onde existe essa situação, onde o documento que foi enviado pela Prefeitura, a situação que está no local e o questionamento do proprietário de que há obras da Prefeitura sem o devido processo de desapropriação. O que a gente vai fazer no local através da documentação que a Prefeitura enviou, as escrituras e mapas, confirmar, confrontar com aquilo que a gente vai ver lá na área, né, para verificar se está batendo os mapas e também verificar depois o processo judicial do proprietário em relação ao questionamento que ele está fazendo. A comissão apura supostas irregularidades na construção de obras públicas em áreas particulares sem a correta desapropriação. O período analisado vai de 1997 a 2012. A TV Câmara transmite ao vivo todas as reuniões das CEIs. Os encontros também são disponibilizados no canal do YouTube. Moradores de São José têm procurado a Câmara para reclamar sobre as festas, conhecidas como fluxo. A população se queixa do som alto e também da bagunça desses encontros realizados nas ruas. Preocupados com a situação, os vereadores cobram rigor na fiscalização dessas festas. O som alto do carro chama a atenção. E em pouco tempo, adolescentes se reúnem e a festa começa. Bebida e imprudência no trânsito não são difíceis de encontrar nos fluxos, como são chamados estes encontros embalados geralmente pelo funk. Não é todo mundo que gosta. O incômodo, muitas vezes, gera reclamações entre os vizinhos e os vereadores têm recebido solicitações de moradores pedindo rigor na fiscalização destas festas. Nós recebemos aqui no meu gabinete várias denúncias de fluxos, né? Eu recebi do Interlagos, do bairro Interlagos, do Campos Alemães, Jardim São José 1, Galo Branco. E nós estivemos acionando a Polícia Militar para coibir, porque não é só a moçada se divertir, mas também ter respeito com os moradores, com os vizinhos, problema de uso de drogas e um monte de intercorrências que eles praticam nesse fluxo. Para os vereadores, de modo a garantir a fiscalização, é necessária uma ação conjunta entre a Polícia Militar e o poder público. A ação necessária é ter ação da Polícia Militar,
da polícia, da Guarda Municipal, fazer um trabalho de fiscalização e junto fazer a blitz, tomar as medidas cabíveis, né? Se tiver que apreender um automóvel, já ter ali durante o processo da ação alguém que possa estar junto, ou a Polícia Civil, para tomar as providências devidas. A falta de local adequado contribui para o aumento do problema. Como as festas são realizadas nas ruas, o comércio acaba sendo obrigado a fechar as portas durante o fluxo. Segundo os vereadores, os comerciantes não podem ser penalizados. Eu acho que o comerciante está sendo muito prejudicado nessa questão do fluxo. Se tem algum comércio realmente que ele tem essa participação efetiva com relação ao fluxo, se detectar aquele comércio, tudo bem, eu sou favorável que feche aquele comércio, mas não chegar, pega um quarteirão e fecha lá todos os comerciantes. Aí vai prejudicar o comerciante que depende da venda. Em nota, a Polícia Militar reconheceu o problema. A corporação alega que vem articulando, junto aos demais órgãos públicos, maneiras de combater os delitos nestes movimentos. Hoje é o dia do Parlamento. A data foi escolhida porque em 3 de maio de 1823 foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. E a gente sabe que as câmaras municipais também são exemplos de parlamentos. E a história delas é bem antiga. A Câmara de São José, por exemplo, foi criada no ano de 1767. E a gente descobre um pouco mais desse passado agora na reportagem. No dia 3 de maio é comemorado o Dia do Parlamento. A data, estabelecida por uma lei federal, relembra a instalação da primeira Assembleia Constituinte no Brasil no ano de 1823. Mas a história do parlamento no Brasil é bem mais antiga. Teve início ainda no período colonial. O primeiro parlamento foi criado na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, em 1532. Aqui em São José dos Campos, a Câmara Municipal foi instituída pouco mais de 230 anos depois, em 1767, e foi no dia do aniversário da cidade, em 27 de julho. Na época, a Câmara era comandada por apenas 3 vereadores. Parte dessa história está registrada no Memorial Legislativo, que fica no hall de entrada do prédio da Câmara. Nos murais, é possível encontrar a trajetória do Poder Legislativo de São José, desde a época da criação da Câmara até os dias de hoje. Ainda estão registrados todos os presidentes que comandaram o Legislativo e também objetos históricos. Atualmente, a Câmara de São José possui 21 vereadores. Eles se reúnem às terças e quintas-feiras para debater assuntos importantes para a cidade e propor leis. É a Câmara Municipal que aprova, por exemplo, a proposta de orçamento para a cidade, que estipula onde será investido o dinheiro dos impostos. O plenário do Legislativo também é palco das discussões que definem como será ordenada a construção de prédios e imóveis na cidade. Também cabe aos vereadores fiscalizar os atos da Prefeitura. Todos os atos do Legislativo joseense podem ser acompanhados pelo portal da Câmara, no endereço www.câmarasjc.sp.gov.br. E no próximo bloco, o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José comenta sobre a lei de zoneamento e sobre licenciamento ambiental. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. As mudanças previstas no projeto de lei de zoneamento, que está em tramitação na Câmara, foram alvo de críticas do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O órgão chegou a protocolar na Câmara um documento pedindo a revisão do projeto. Sobre o assunto, a repórter Viviane Scatolin conversou com o presidente do Conselho. No bate-papo, ele fala ainda sobre licenciamento ambiental. Acompanhe. Olá! O Conselho Municipal de Meio Ambiente é formado por representantes de poder público e da sociedade civil organizada, diversas entidades como instituições de pesquisa, ONGs e entidades de classe.
Para falar sobre a atuação do Coman, eu converso com o presidente do Conselho, Lincoln Delgado. Obrigado pela presença, viu, Lincoln? Eu que agradeço. Os vereadores receberam membros do Coman recentemente para conversar sobre a lei de zoneamento. Quais são os principais pontos que foram apontados como possíveis falhas ou algo que precisa ser reformulado, revisado antes de colocar em votação, porque essa lei está em tramitação na Câmara? Trouxemos algumas reivindicações que são manutenção de algumas coisas e alguns artigos que estão dentro da lei de zoneamento que foi apresentada à Câmara e talvez supressão de alguns detalhes que passaram e que nós estávamos preocupados que os vereadores, através de algumas emendas, pudessem fazer alguma desfiguração da lei e no sentido de não trazer qualidade de vida e proteção ao meio ambiente. Alguns pontos nós destacamos, principalmente pontos de proteção das áreas de cerrado, alguns pontos de proteção de áreas de várzea, áreas alagadiças, que é uma preocupação que a lei ela diz que caso haja uma condução dessa água, desse alagamento, pudesse haver um parcelamento do solo, que causa preocupação, porque você possa empurrar essa água para um outro empreendimento e causar inundações em algumas áreas. As áreas de cerrado na Zona Sul são poucos fragmentos que restaram, que deram nome a São José dos Campos, né? São José dos Campos de Cerrado. A nossa preocupação é que haja desenvolvimento naquela região, mas com um cuidado muito grande para as questões ambientais. É um solo muito permeável para a água, que repõe os nossos aquíferos, então é uma área muito importante para questões ambientais e principalmente na zona rural, no entorno de São Francisco Xavier, que existem lá 18 núcleos rururbanos, né, núcleos com características urbanas, mas a dezenas de quilômetros do centro da cidade, em que temos que levar alguns benefícios para aqueles núcleos urbanos de regularização fundiária e principalmente melhorias de saneamento, para que a gente possa fazer com que esses bairros não venham a poluir o Rio do Peixe, que é um dos principais contribuintes da Bacia do Jaguari, uma bacia tão importante para o abastecimento público. Em suma, seriam esses principais pontos destacados. Uma outra questão que foi que alguns levantam que a gente tem um plano diretor que deve ser debatido esse ano e alguns acham que a gente deveria primeiro debater o plano diretor para depois falar de lei de zoneamento. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que nós já amadurecemos bastante, precisamos ter a regra do jogo. A lei de zoneamento precisa ser votada, ela nunca vai agradar todos os segmentos. São José é uma cidade muito complexa, mas a gente tem que ter a regra do jogo. Votemos a lei de zoneamento e aí a gente faz um plano diretor com uma ampla discussão, um ano de discussão entre diagnósticos, prognósticos, e a gente lança o plano diretor para os próximos 10 anos de São José dos Campos. Então, eu acho que a gente deve sim votar a lei de zoneamento sob pena de alguns instrumentos muito interessantes que lá existem, a gente deixe de implementá-los e a cidade não se desenvolva de forma sustentável. Bom, uma questão que tem sido falada também é que o IBGE fez um levantamento, né, e concluiu que das 39 cidades da região metropolitana do Vale, apenas 5 realizam o licenciamento ambiental. E São José não está nesse grupo de 5. Então, o que falta para a gente? Falta estrutura? Ou é uma coisa de normatização? O que está acontecendo? No estado de São Paulo, das médias cidades, do porte parecido com São José dos Campos talvez seja a única cidade que não promove nenhum licenciamento ambiental municipal. Para isso, precisa ter um convênio com o Estado, porque esses licenciamentos de obras de impacto local, de alto, médio e baixo impacto local, são atribuições hoje só da CETESB, que é um órgão estadual. É preciso um reaparelhamento da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente tem que ter servidores específicos para fazer o licenciamento. Preciso que um conselho deliberativo, nós fizemos a lição de casa, reformulamos algumas propostas da lei do Conselho de Meio Ambiente, que era uma lei de 1994, com novos membros, com novas atribuições, tornando o Conselho deliberativo. Essa lei agora tem que ir, esse projeto de lei, para a Câmara Municipal para votação, e a gente ter um fundo municipal de meio ambiente mais robusto, que receba uma série de recursos. São José recebe dezenas de milhões de reais de natureza ambiental todos os anos que caem no caixa único. A gente quer que parte desse recurso seja alocado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente
para que a gente possa fazer projetos de natureza ambiental, trazendo questões de saneamento, questões de mobilidade, questões de proteção das nossas unidades de conservação, tudo isso através de um fundo municipal. Dessas condições passam pelo legislativo, pela alguma mudança de legislação, essa questão do Conselho Deliberativo, isso tem que passar pela Câmara. Sim. E também o fundo, essa destinação para o fundo também passaria por uma mudança legislativa? O fundo já foi instituído, mas seria, sem dúvida alguma, um projeto do Executivo com o aval do Conselho de Meio Ambiente, isso é importante dizer, também é um desejo do Conselho de Meio Ambiente que isso tudo aconteça, e aí abrir uma discussão na Câmara, mas a Câmara precisa votar, sem dúvida alguma, uma mudança no Conselho de Meio Ambiente, a mudança nas atribuições de recursos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e também, de certa forma, autorizar o Executivo a fazer esse convênio com o Governo do Estado para trazer o licenciamento para São José dos Campos. Lincoln, muito obrigada pela presença, pelas informações. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. E no próximo bloco tem esporte no diário. Futsal masculino de São José garante vitória no último minuto contra o time do craque Falcão. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, cozinheiro, garçom e instalador de alarmes. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a terça vai ser animada para quem gosta de piadas e show de humor. Confira na agenda cultural. Hoje tem a apresentação de stand-up comedy em São José. O número conta com a participação de Marley Cevada, Matheus Ceará, Cris Pereira e Luiz França. O grupo promete muitas gargalhadas. A apresentação é às 8 da noite no bar da Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 40. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para quarta-feira. O céu deve ficar nublado durante toda a terça-feira e a chance de chover é pequena, não passa de 5%. A máxima chega aos 24 graus, mínima 10. Na quarta, o sol pode aparecer por entre as nuvens em curtos períodos do dia, mas no geral o céu deve ficar nublado e não deve chover. As temperaturas continuam amenas e variam entre 12 e 25 graus. E o Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. E tem notícia boa nessa terça, viu? O São José dos Campos é heptacampeão dos Jogos Regionais do Idoso. E o futsal da cidade venceu o time do craque Falcão no último minuto. O Daniel Mello está com todas as informações pra gente. Daniel, vitória heróica pro nosso futsal. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E podemos dizer sim que é uma vitória heróica do São José, que venceu a primeira na Liga Nacional de Futsal e contra o time do Magnus de Sorocaba, do craque Falcão. A equipe perdia por 2-0 durante grande parte da partida, foi buscar o empate no último minuto, conseguiu a virada por 3-2. Quem também está comemorando são os idosos de São José dos Campos, que conquistaram o 7º título dos Jogos Regionais do Idoso, que foi disputado até o domingo em Caraguatatuba. Com um total de 131 pontos, a equipe joseense conseguiu sua classificação para a fase estadual dos
dos jogos que está prevista para o segundo semestre de 2016. E para a gente fechar falando de futebol e Copa Paulista, o São José dos Campos Futebol Clube confirmou participação na competição que reúne os clubes do estado de São Paulo neste segundo semestre, depois dos campeonatos da primeira divisão. O São José dos Campos Futebol Clube disputará 14 rodadas e 4 vagas para a segunda fase, com 7 times de uma disputa regionalizada. Será contra o Santos B, o Água Santa de Diadema, o Santo André, o São Caetano, o Flamengo de Guarulhos e o Nacional da capital. Bem, essas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.